noite, bem-vindas ao Pausa Zen, nosso encontro de segundas-feiras, aqui, uma forma de começar a semana, então, se conectando com a calma, com a presença, minutinhos com a filosofia do Zentangle, no início da semana. Sou Jana Palaoro e eu me dedico a compartilhar aqui, então, um pouquinho dessa técnica, dessa filosofia que é o Zentangle, os traços Zen, traços que acalmam. Não é só desenho, então é uma condução gentil, é que a gente traz atenção para um pequeno pedaço de papel e um traço por vez, vamos trazendo a nossa atenção, concentrando aqui no momento presente. Esse é o objetivo dos nossos encontros de segunda-feira, falar um pouquinho da filosofia, aprofundar esse caminho de atenção plena através de uma técnica de desenho. Sejam bem-vindas! E estamos no meio de uma programação, posso dizer? Uma série dentro do Pausa Zen, que é a série do Vitamina Z, Vitamina Zentangle. Então a gente está fazendo uma caixinha com pílulas de vitamina Z aqui dentro. São frases, lembretes, assim como a gente toma vitaminas, então, para a saúde do nosso corpo físico, a proposta aqui é trazer lembretes, reflexões para cuidar aí também da nossa mente. Quais são as frases, as histórias, o que a gente repete para a gente? Então, assim surgiu a ideia dessa série da Vitamina Z. E é isso que nós estamos fazendo aqui nas últimas semanas. Queridas chegando aqui, Rita, Mônica, Jussara, boa noite. Bem-vindas, Flávia. Bem-vindas. E aí toda segunda-feira a gente está aqui nesse nosso ritual, né, gente? Então sempre estou acompanhada de uma vela, um chazinho. Estamos criando um ritual. Aquele lembrete, né, para a gente cultivar, então, esse momento para desacelerar. Olha, eu tô de azul aqui hoje. Quero saber quem que acompanhou aí o jogo da nossa seleção. Muito bem, ganhamos, mas foi uma agitação, um sofrimento, né? Quem acompanhou? Se agitaram muito? Agora a gente vai acalmar. Relaxar. Até fiquei pensando, será que eu vou estar sozinha na live hoje? Será que o pessoal emendou a comemoração do jogo? Vamos deixar sozinha aqui? Não, vocês estão aqui comigo, muito bom. Então, vamos lá. Vamos para o tema de hoje do nosso encontro. E aí eu trouxe uma colinha aqui que eu vou consultar, onde eu faço, então, uma revisão dos nossos últimos encontros do Pausa Zen, da Vitamina Z. Então vamos lá, o que é que vimos? Escrevemos no papel, colocamos na nossa caixinha. Bom, a sugestão que eu dei, que essa caixinha ela fique na nossa mesa de desenho, né? Ou em algum cantinho que a gente vá ter possibilidade de acessar, ali quando vai sentar para fazer a nossa prática. Para quê? Para a gente lembrar, toda vez que for sentar para fazer a prática, repetir então para a gente as frases que escolhemos colocar aqui, né? Reflexões, pequenas pílulas de motivação também. Então fica acessível. Durante a semana a gente pode acessar, revisitar e se energizar a partir então dessas reflexões. E aí, recapitulando aqui essas frases que fomos enchendo a nossa caixinha, pequenos gestos de cuidado, né? E a gente começou então entendendo: calma não se espera, se constrói. E aí depois a gente lembrou: você não precisa acelerar para dar conta. Grandes mudanças começam pequenos passos, pequenos traços, um traço por vez. Grandes mudanças começam pequeno. Aí depois falamos sobre diminuir a cobrança, sobre caminhar com mais leveza, sobre recomeçar, sobre descansar. E o último encontro, então, foi no solstício de inverno e nós refletimos que a transformação já começou. Então,
Então nós já passamos a noite mais longa aí do nosso calendário e o solstício de inverno esse lembrete, que é a luz retornando. Então a transformação já começou, já passamos pela fase mais difícil, a noite mais longa. E eu fiquei pensando então sobre essa ideia das frases, né? Será que uma frase ela é capaz de transformar os nossos dias, de nos motivar e trazer transformação também aí para a nossa vida? Só as frases? Acho que não, né? Frases que a gente deixa ali na nossa mesa, só elas não têm essa capacidade de trazer essa transformação. Eu acho que a frase ela é uma inspiração, né? Mas o que transforma é aquilo que a gente escolhe repetir com constância. E aí lembra da nossa primeira vitamina Z, que ela fala isso, né? Repetição cria habilidade, o resto é história. Então essa foi a nossa primeira frase. Já lá no início a gente deu o tom, né? Talvez a gente não estivesse falando aqui sobre a repetição dos traços no papel, só disso. Também fala dos traços, mas fala sobre as nossas ações no nosso dia, no nosso cotidiano, né? Sobre o nosso viver aqui. A gente tem que olhar uma metáfora para a vida. Através dos traços, das práticas, a gente vai refletindo e fazendo relações aí com as nossas ações, com as escolhas que a gente faz. Porque a forma como a gente fala com a gente também é uma repetição, né? Então, como que a gente se trata? O que a gente repete pra gente? E como a gente escolhe cuidar da gente? É uma repetição. O que a gente escolhe? O que a gente repete nos nossos dias? E aí trazer consciência. O que eu vou repetir? Que história eu vou contar pra mim? O que eu vou repetir pra mim? Então essa foi o fio, a linha condutora do Zentangle, trazer essa reflexão e trabalhar um pouquinho dessa repetição, ir criando histórias, deixando acessível na caixinha. Mas não é só frase, não é só deixar na nossa mesa, é incorporar isso, né? Trazer prática. Então é como uma vitamina. Não adianta a gente tomar uma vez. Vitamina D, por exemplo, agora aqui inverno, né? Inverno a gente tem deficiência de sol, a gente precisa tomar vitamina D. Mas não adianta eu tomar um dia a vitamina D. Eu vou precisar, então, repetir. Ela faz efeito quando eu vou repetindo, com constância, né? E com a calma é a mesma coisa. Então se a gente está aqui para trabalhar calma, paz mental, buscar cultivar alguns momentos assim, não é algo fuga de realidade ou uma ilusão buscar viver esses momentos, né? Apesar da correria, apesar da vida que nos desafia, das dificuldades que todos enfrentamos, é cultivar alguns momentos de calma e presença para recarregar as nossas energias. É engraçado, né? Porque a gente sai de casa de manhã para ir trabalhar ou, enfim, para uma atividade externa e a gente lembra de checar se a bateria, como é que tá a bateria do celular? Tô levando o carregador do celular? Não tô? A gente se preocupa se vai acabar a bateria do celular e a gente deveria fazer o mesmo com a gente, né? Então, esses momentos, o objetivo é isso, é recarregar, é se nutrir. É descansar um pouco também, desligar os pensamentos, né? Aquele fluxo constante de pensamentos, seja nas preocupações, nas atividades, do que a gente tem que dar conta, poder desligar um pouquinho, porque se a gente não para nunca de pensar, é como a bateria do celular, vai a nossa energia e uma hora vai dar problema, né? É assim que funciona. Então, é assim que a gente faz, então, para cultivar a calma, a presença, a criatividade, o autocuidado, tudo é repetição. E é uma tomada, então, de ação consciente, não vem de uma forma automática, né? Então, o automatismo é muito mais fácil para a gente de seguir fazendo as coisas no automático. E, em contrapartida, esse outro movimento da gente trazer consciência exige sempre um esforço. A gente tem que vencer uma resistência, é mais fácil ficar no automático, né? Então a gente precisa sim repetir, criar esse esforço e aí vai criando um hábito, vai criando uma habilidade para lidar de uma forma mais, não é fácil, né? De uma forma mais natural, de incorporando isso, esse é o objetivo. Então são pequenas doses, todos os dias um pouquinho.
E aí é um pequeno pedacinho de papel que a gente desenha, então não precisa de muito tempo, não é uma grande tela, 2 metros, 1 metro, não. São 5 por 5 centímetros, poucos minutos ali poder encaixar. Né? Então, a verdadeira vitamina Z que eu quis trazer aqui, talvez nunca tenha sido uma frase dentro da caixinha. Acho que o objetivo foi lembrar que a gente tem que voltar para o nosso centro. Então, esse lembrete, né? Volta para ti, volta para tua respiração, volta para o teu corpo, volta para tua energia criativa, volta para tudo aquilo que faz bem aí para tua alma. O que é que te chama? É lembrar de ouvir esse chamado, criar esse momento, então, onde tu vai ter esse encontro contigo, né? E a prática é isso, é esse convite para voltar para dentro. E até postei uma foto aqui antes da live sobre esse livro, tava ali, né, antes de entrar aqui, tava ali com o meu chá, uma leitura, fiz uns traços também, porque acho que o inverno ele tem esse convite, é mais gostoso, né? Tá num espaço quentinho, tomar um chá quentinho, ler um livro, fazer alguns traços, tem esse convite para introspecção, para fazer esse caminho para dentro. Então é um momento propício para isso. E aí fazia a leitura desse livro, ele é uma leitura bem simples e gostoso, assim, ele é bem fininho, e acho interessante como ele é escrito assim com algumas frases que a gente pode até abrir assim e ver alguma mensagem que vem para nós no dia. E aí eu abri numa página e eu quero compartilhar com vocês. Um chazinho. Dalila está aqui ao fundo, escutam? Bom, deixa eu separar aqui. Então, o poder do silêncio. Eckhart Tolle diz assim: a maioria das pessoas, a maioria de nós, né, passa a vida toda aprisionada nos limites dos próprios pensamentos. Nunca vai além das estreitas ideias já feitas, do sentido do eu condicionado ao passado. Então, vivemos aprisionados aos limites dos nossos próprios pensamentos. E aí, a partir, né, dessa ideia do eu, das experiências do passado que a gente traz, que nos condicionam, que nos limitam, que nos aprisionam. E esse chamado, então, para voltar para dentro, para cultivar momentos de silêncio, então de reflexão, tem esse poder, né? Esse poder de nos trazer para o nosso centro, para a gente acessar o nosso eu. E aí, através dos traços, a gente pode fazer isso com meditação, pode, tem muitas práticas potentes de meditação, mas o Zentango, ele nos propõe aquietar a mente através de traços. E a magia é essa, que um traço atrás do outro, um traço por vez, a gente vai trazendo atenção para o papel. E aí é como se diminuísse o volume dos pensamentos na nossa mente, é isso. Então, esse pensamento que não desliga nunca, que pode dizer para nós, às vezes, ai, tá feio, ai, tá torto, ai, por que eu tô perdendo tempo fazendo isso, né? Ou não tenho tempo, não tenho habilidade, enfim. Cada um sabe aí os seus pensamentos, as suas experiências, o que é que vai nos limitando, né? Será que eu sou boa o suficiente para essa atividade? Eu não tô falando só no Zentango, só no papel, tá? De repente, um cargo, alguma função no meu trabalho, ou, enfim, alguma função na minha casa, com a minha família, um trabalho voluntário, algo que eu quero fazer. Será que é pra mim? Será que eu tenho competência? Será que eu tenho habilidade? Acho que não tô pronta, nunca vou estar pronta, né? Se eu não começar, se eu não der o primeiro passo. Então, todas essas histórias que a gente vai repetindo, vai nos limitando e nos aprisionando. As frases do Vitamina Z que fomos colocando na caixinha para quebrar essa história. Então, pense aí, talvez alguma frase que a gente não tenha abordado das que eu recapitulei, mas eu consigo, eu posso, eu não preciso ser perfeita, um traço por vez, é possível, tudo começa pequeno, eu só preciso dar um passo. Então, frases que quebrem
esse nosso condicionamento do pensamento automático que nos limita, que nos aprisiona. E aí eu conto uma história diferente para mim. Esse é o objetivo dessas pílulas, dessas vitaminas. Bom, é um lembrete, mas eu preciso dizer que ele fica muito mais potente quando a gente senta com a caneta na mão para desenhar, para fazer os traços do Zentangle, porque daí de uma maneira gentil, livre de julgamento, como é a condução da prática, a gente vai de fato desligando esses pensamentos. E ao perceber que ao final de alguns poucos minutos eu consigo fazer uma telinha bonitinha, que eu disse, nossa, fui eu que fiz, eu não sabia desenhar, eu não tinha habilidade com desenho, eu achava que eu não tinha. E aí eu poder ver o resultado, o final, né, e olhar e vir a tela e admira também o que você faz. Então você vai contando, iniciando uma nova história. De que eu consigo, de que eu posso fazer coisas bonitas, de que se eu começar o caminho sem tanto auto-julgamento e medo, eu posso avançar. Eu posso conquistar coisas que eu não imaginava. Então, é um trabalho de autoestima, de autoconfiança, que vai sendo construído aos poucos, como sementinhas. Essas frases, junto com a prática, o objetivo é trabalhar esse nosso poder interno, de descobrir, então, as nossas potencialidades, que todos carregamos. Talvez esteja ali um pouco escondidinho dentro de nós, mas que a gente tem caminhos para nutrir, para despertar, tá? Deixa eu ver, tinha uma outra frase aqui do livro que eu tinha separado. Ó, então, quando a gente entra nesse espaço de silêncio, que a gente quebra esse fluxo de pensamentos que nos aprisiona, ele diz que a gente descobre uma outra dimensão, uma dimensão que liberta você do sofrimento, que causa a si mesmo e aos outros quando conhece apenas um pequeno eu condicionado e deixa que ele conduza a sua vida. Então, o amor, a alegria, a criatividade, a verdadeira paz interior só podem entrar em sua vida quando você atinge essa dimensão de consciência livre de condicionamentos. Trazer consciência para que a gente possa se libertar, então, desses condicionamentos. O que cria essa ideia, né, desse pequeno eu. Tem um eu maior, tem uma essência aí. Tem muitos potenciais que a gente tem que, sim, trabalhar e desenvolver, todos nós. Bom, então eu convido você aí a fechar um pouquinho os olhos por alguns instantes. Então pode fechar os olhos, respirar profundamente. Então pode fazer uma inspiração bem leve, suave. Uma expiração. Enquanto respira, reflita um pouquinho sobre então, isso que a gente isso que eu trouxe agora, né? Essa reflexão que eu trouxe. E se puder, pergunte a si mesma, onde eu me perdi um pouco de mim? E o que pode me ajudar a voltar? Que histórias, que frases diferentes eu posso nutrir dentro de mim? Se por acaso vier alguma frase que você queira colocar, então escrever num pequeno pedaço de papel, colocar aí dentro da sua caixinha de vitamina Z. Onde eu me perdi um pouco de mim? O que pode me ajudar a voltar? Então, permaneça alguns instantes apenas respirando. Eu acho que esse é exatamente o motivo pelo qual existe a comunidade do PECAM, do Permita que a Caneta Calme Sua Mente. É a comunidade, então, de praticantes de Zentangle, as Zentanglers, como eu digo. O objetivo de eu ter criado essa comunidade não foi para ensinar desenho, não foi para ensinar traços bonitos. Ela existe para nos lembrar esse caminho de volta para nós mesmos. Tá? Uma volta para a presença, para a criatividade,
para o silêncio que nos conecta com a nossa intuição, com a nossa essência, voltar para nós mesmas. E especialmente agora, nesse momento, falava, né, que a gente iniciou aí o inverno, o solstício do inverno. Acho que é um momento muito especial do ano para a gente cultivar isso, para a gente se conectar com esse ciclo da natureza, né, que está aí nos chamando. Recolhe, te aprofunda, recolhe no teu centro, te aprofunda. E esse é um momento muito bonito, então, para a gente cuidar. Então, cuida de você. Cuida aí dos seus pensamentos, né? De onde você coloca a sua energia, não apenas hoje, não apenas nesses momentos do pausa zen, das vitaminas Z, mas que você possa seguir cultivando, né? Como um compromisso. Eu acho que esse é um compromisso importante que a gente tem que fazer. Assumimos compromissos no mundo lá fora, com as outras pessoas, e é muito mais fácil a gente seguir, né, os compromissos com os outros. Mas, como eu disse, a gente está quebrando aqui esse pensamento, construindo uma nova história. Agora o compromisso é contigo aí, é comigo, é contigo, é com cada uma de nós. Cuidar da gente nesse inverno, que a gente possa se recolher, se aprofundar e cuidar mais de nós mesmas. Deixo o convite para quem quiser participar de um grupo e encontrar um apoio nesse caminho. Convido a fazer parte da comunidade do PECAM, permita que a caneta calme sua mente. É uma comunidade muito bonita em que nós temos encontros quinzenais para a prática. Então, 2 vezes por mês a gente se encontra ao vivo, online, mas também tem material gravado, tem uma comunidade no WhatsApp para troca de experiências, compartilhar ideias criativas, materiais, reflexões, muitas histórias bonitas acontecem ali, muito apoio também. Então eu deixo esse convite, venha conhecer um pouquinho do PECAM, tem material sobre a comunidade no meu link da bio e qualquer dúvida fico à disposição também. Então acho que a vitamina Z, que eu vou escrever aqui no papel para botar na caixinha, é a verdadeira vitamina Z. Se você quiser escrever aí também. Se você está fazendo a caixinha, veja, trouxe uma caneta que não está querendo escrever. Então eu vou só falar a frase, se você quiser escrever aí, vai ficar gravado. E depois eu vou voltar com uma caneta, porque ela quis acabar agora, durante a live. Mas vamos lá. Então a verdadeira vitamina Z é voltar para você. Escreva aí. A verdadeira vitamina Z é voltar para você. E complete aí a sua caixinha de vitaminas. E essa é a última vitamina. Então, a última pílula aqui da caixinha, tá? Da vitamina Z. Ó, recebi uma ajuda aqui, obrigada. Então, vou botar aqui para não esquecer. Caneta novinha. Obrigada. Ó, então, a verdadeira vitamina Z a verdadeira vitamina Z é voltar para você. E vou colocar aqui na minha caixinha. Lembrando, os nossos encontros aqui não são só sobre desenho, né? Eles são sobre uma maneira mais gentil pra gente agir e pra gente estar aqui no mundo, um traço por vez. Então, obrigada por caminhar comigo aqui ao longo dessas, acho que foram 9 lives ao todo, dessa temporada especial da vitamina Z, essa temporada especial dentro do Pausa Zen. Hoje a gente encerra esse ciclo de vitaminas, a nossa caixinha de vitaminas. As lives do Pausa Zen continuam, de tempos em tempos eu vou trazendo aqui novos temas, temporadas, como foi essa, então aguarde as novidades.
Vamos fazer uma breve pausa, mas a gente retorna em seguida aí com a pausa zen. Então eu finalizo agora abrindo espaço aqui. Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida. Se não, pode me perguntar também depois por direct. Fabiana, muito obrigada, que agradeço. Rita, obrigada, Rita. Oi, Aglair. Obrigada, meninas, por estarem aqui. Então, acho que fechar aqui com uma frase, então, para fechar, né, esse nosso ciclo, então, das vitaminas e da nossa live de hoje. A vida sempre vai pedir a sua atenção. Então, que você nunca esqueça de oferecer um pouco dessa atenção também a si mesma, ok? Essa é a mensagem que eu deixo. E venha, se puder, venha fazer parte, então, da comunidade de praticantes de Zentangle. É um caminho muito gentil para a gente trabalhar isso. Um super beijo, uma boa semana para todas. E vamos lá. Trago mais informações na sequência das essas novas lives do Pausa Zen para os próximos encontros, tá bom? Beijo, boa semana.